Olá, seja muito bem-vindo. Eleições 2024, os caminhos da política. Está nascendo aqui o consórcio de mídias Portal Meon e T7 News. Eu sou Reinaldo Moreira, editor-chefe do Portal Meon, e ao meu lado, Marcos Limão, que é do T7 News. Tudo bem? Se apresente, seja bem-vindo ao consórcio. Olá, Reinaldo, a todos que nos assistem, sejam muito bem-vindos. Esse é algo inédito que acontece na região do Vale do Paraíba, Litoral Norte, que é um consórcio de mídias, uma união entre dois portais de notícias conceituados, independentes e que demandam muita atenção e energia, principalmente para as questões afetas à gestão pública e à política dos municípios. Então, neste ano de 2024, com as eleições municipais, esse consórcio tende a fazer a diferença, trazendo informação de qualidade e de maneira imparcial, para que os eleitores possam se informar e conferir o seu voto de maneira consciente quando chegar o momento correto. Com esse consórcio de mídias, nós vamos acompanhar a vida política das 39 cidades da região metropolitana do Vale do Paraíba, desde Igaratá, passando por São José dos Campos, Caçapava, indo em direção ao Cruzeiro, Bananal, Queluz, quer dizer, uma cobertura completa, Serra da Mantiqueira e também ao Litoral Norte. Tudo com cobertura visando as eleições municipais. Vai ser a maior cobertura do ano em relação às eleições 2024. Você encontra aqui no consórcio de mídias Meon e T7 News. Bom, e para começar, nós convidamos o vereador Tomás Henrique, que é do PL da cidade de São José dos Campos, está abrindo com a gente esse Caminhos da Política nas eleições 2024. Vereador, tudo bem? Seja muito bem-vindo, prazer em tê-lo aqui como nosso primeiro convidado. Prazer em estar com vocês, uma honra, inclusive, estrear aí esse quadro, né? Reinaldo, Marcos Limão, nos conhecemos agora aqui, parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns para o Meon e para o T7 News. Nós estávamos comentando um pouco antes de começar a importância que tem a mídia local de fazer essa cobertura do processo eleitoral no Vale do Paraíba e que ainda carece dessa atenção pela mídia local. Então a gente fica muito feliz e honrado de participar dessa abertura. Espero que outras pessoas, outros políticos, né, outras lideranças, outros futuros candidatos possam estar aqui compartilhando suas ideias e prestando contas do trabalho já realizado. E essa é a nossa intenção, né, de trazer convidados, pessoas que venham para somar, né, e fazer com que o público, a população da nossa região, os eleitores entendam, né, quem é quem nessas próximas eleições, né? Acho que esse é o caminho da política que a gente está trazendo para o nosso leitor, para o nosso internauta. E o consórcio começa quente. Quente. O vereador Tomás, logo de cara, um vereador de primeiro mandato, bem atuante e bem polêmico, né, que tem se destacado aí no noticiário, no meio social, e nós queremos também ampliar essa cobertura para todos os aspectos ideológicos. A gente espera, né, que passe por aqui também outros vereadores, outros pré-candidatos, que a gente possa ser o mais plural e informativo possível. Ele falou a palavra polêmica. Isso te incomoda ou não? Eu, vereador polêmico ou não? Reinaldo, na verdade não. Eu acho que hoje no Brasil a gente está num estado de coisas com tantos problemas ocorrendo no país. Nós temos um governo federal que não tem nenhum compromisso, por exemplo, com a segurança pública. A gente vê um índice de violência cada vez mais crescendo. E quando alguém me fala que eu sou polêmico é porque eu tenho coragem de expor esses problemas. Também a nível municipal, sou um vereador de oposição à atual administração e tenho essa coragem, tenho essa iniciativa de pôr o dedo na ferida e trazer temas que muitas vezes, sem falsa modéstia, né, mas muitas vezes a gente vê que o parlamento não se debruça como deveria nesses devidos temas. A população, né, eu na minha primeira eleição e agora nesse meu primeiro mandato, primeira campanha, primeiro mandato, eu me comprometi a ser um vereador com independência para fiscalizar, com autonomia do Poder Executivo. E por vezes a população e às vezes até a mídia em geral não está tão acostumada a ver um vereador que tem essa energia combativa, que é de fato independente, que é fiscalizador e não fica somente naquela relação, por vezes promíscua com o Poder Executivo, de compor o governo através de trocas de cargos, preenchimento, né, da máquina pública, para ter alguns favores dentro do seu bairro, de sua região, como poda de árvore, enfim, a zeladoria do município, que por vezes o eleitor demanda, mas a gente sabe que é função da prefeitura, do Poder Executivo. E o que a gente procura é ajudar o Poder Executivo a ter uma gestão pública de excelência, para que a gente não precise, o vereador, ficar intermediando melhorias e em troca disso conseguir seu voto.
essa é a minha contribuição e por isso eu fico muito tranquilo quando alguém fala, olha, Tomás é polêmico. Que bom que tem vereadores que são polêmicos para alguns, porque a gente está colocando o dedo na ferida numa política brasileira que precisa melhorar muito e a gente precisa falar o que acontece para que a gente possa ter as melhorias que a gente quer. Vereador, você foi eleito pelo Partido Novo e recentemente migrou para o Partido Liberal, PL. Qual a razão da mudança? O que não te satisfez no Novo que você procura no PL? Eu não posso falar que não me satisfez, porque o Partido Novo, eu tenho que ser muito grato ao Partido Novo. Esses mais de 3 anos representando o partido na Câmara Municipal foi uma grande parceria, né? Eu costumo dizer que o Partido Novo, sem a votação que eu tive, não teria eleito um vereador. E eu, claro, sem a votação do Partido Novo, não estaria eleito. Né? Uma colaboração mútua e sempre muito respeitosa e sintonizada, na verdade. Os atuais dirigentes, né, a presidente Fernanda, o vice-presidente Tomio, continuo tendo uma ótima relação com eles, saí de forma super amigável, né, a gente comunga dos mesmos valores, dos mesmos princípios, até porque o Partido Novo e o Partido Liberal são muito parecidos na sua cartilha ideológica, no seu estatuto, no que quer para o país. Aliás, são os 2 partidos que mais fazem oposição ao governo federal nas votações na Câmara dos Deputados. Então essa migração foi natural de eu fazer parte agora do Partido Liberal, que é hoje o maior partido de direita do Brasil. Eu sempre tive uma trajetória no ativismo político, comecei lá em 2015, 2016 nas manifestações pelo impeachment da então presidente Dilma, e desde então, como ativista e depois como parlamentar, sempre fui um indivíduo e um político de direita. E o Partido Liberal se tornou, né, principalmente com a vinda do presidente Bolsonaro, o maior partido de direita do Brasil, onde tem uma série de pessoas e quadros, tanto a nível local, estadual e principalmente nacional, que eu admiro, que me inspiram a fazer política. No Novo também nós temos o governador Romeu Zema, o Marcel, mas a maioria dessas lideranças nacionais que me inspiram estão no Partido Liberal, que tem um projeto que vai muito além de 2024, viu, Limão? O Partido Liberal, quando eu fui lá em São Paulo conversar com algumas pessoas, algumas lideranças, deputados, senadores, tem o interesse de retomar a presidência da República em 2026 e fazer a maior bancada do Senado Federal, para que a gente consiga ter senador sem o rabo preso para poder fiscalizar o Supremo Tribunal Federal. A gente sabe que as indicações do Supremo Tribunal Federal, que é uma instituição importante, não estou aqui brigando com a instituição, mas a gente entende que alguns ministros estão abusando do poder. Bom, o vereador esteve acompanhando o lançamento da pré-campanha, né, a pré-candidatura a prefeito do Dr. Elton em São José. O vereador também não seria um pré-candidato a prefeito? Como é que está essa situação? Foi lá dar o apoio ao Dr. Elton? Conta pra gente, por favor. A gente não pode ter essa vaidade, né? Aliás, a gente pensa na cidade. O que é melhor para a cidade? Hoje eu sou um vereador de oposição e a gente busca uma alternativa à atual administração do PSD em São José dos Campos. E o Elton foi um dos políticos, dos parlamentares aí que tem um histórico de serviço prestado à cidade, foi vereador, é deputado estadual, médico com uma longa carreira na cidade, que está se colocando à disposição para se lançar a prefeito, né, uma pré-candidatura, evidentemente, e como a gente até estava conversando antes aqui, uma pré-candidatura ainda há muita coisa a acontecer. A gente sabe que para as pessoas comuns, né, é um período longo ainda, tem 3, 4, curto por vezes, tem 3, 4 meses, passa rapidinho, mas na política esses 3, 4 meses duram muito tempo e muita coisa acontece. Hoje ele é pré-candidato, ele para se viabilizar, né, para ser candidato de fato, ainda falta julho e agosto as convenções partidárias de acordo com a legislação eleitoral, e até lá tudo pode acontecer. Quem sabe a gente... ele não compõe uma outra chapa majoritária, ou alguém compõe com ele, surgem outras candidaturas. Então, assim, quando eu me filiei ao Partido Liberal, a gente não pode chegar já querendo sentar na janelinha. Então, eu cheguei, falei, estou me colocando à disposição do partido para vestir a camisa e jogar na posição que o partido achar que eu deva jogar. Se o partido falar, Tomás, nós precisamos de você para uma reeleição, eu estou pronto para ajudar o partido. Se o partido quiser que eu encabece uma candidatura majoritária, eu estou pronto para ajudar o partido. Agora, isso não quer dizer que eu não vou prestigiar um colega que está se colocando como uma alternativa à atual administração, que é o que a gente procura. Então, essa oposição, né, que tem pessoas mais à direita como eu, pessoas mais de centro-direita até de centro, essa oposição à atual administração
tem se articulado para que a gente possa formar uma frente e começar esse diálogo para que lá adiante a gente possa estar ali todos juntos para oferecer essa alternativa para a nossa cidade. Vereador, caso o PL tenha candidatura própria esse ano, considerando a importância do município de São José dos Campos, quem poderá ser o candidato? Como são as discussões internas do partido? Limão, eu me coloquei à disposição do partido, caso o partido queira ter uma candidatura majoritária. Mas nós temos também o nosso presidente municipal, o vereador Lino Bispo, que também se colocou à disposição. Eu acho que essa é uma escolha partidária, que nós vamos respeitar o processo partidário de escolha, seja qual for ela. E há também a especulação, né, as conversas que a gente escuta, que o Partido Liberal possa trazer um outro nome, né, de outro partido político ou algum liderança que já está no partido para se lançar fora desses candidatos, desses pré-candidatos que já estão eleitos, que são vereadores, né? Então, a gente está à disposição do partido para trabalhar nesse sentido. Claro, nosso desejo é que o Partido Liberal possa contribuir com uma alternativa à administração municipal, porque a gente acredita que a cidade não vai bem como deveria ir. Normalmente, essa decisão ela não se restringe ao diretório municipal, a militância. Normalmente, ela vem das instâncias superiores. Executivo estadual, executivo nacional, é uma decisão de cima para baixo. Geralmente a eleição municipal é assim que acontece. Sim. Em São José será essa a tendência ou o grupo daqui vai ter autonomia e decidir? Não, eu acredito, Limão, que a tendência deve ser essa e está certo em sê-la. Nós estávamos falando aqui do projeto do Partido Liberal para 2026. 2024 passa por 2026 e o Partido Liberal precisa pensar qual é o melhor plano para ele em 2026 nas eleições municipais de 2024 em São José dos Campos. E nós precisamos respeitar esse processo. Hoje nós temos duas lideranças, que é o presidente do partido, o Valdemar da Costa Neto, e o presidente de honra do partido, o presidente Bolsonaro. Eles irão decidir os rumos do Partido Liberal, não só em São José dos Campos, mas em todo o Brasil. Então nós estamos dentro do partido para acatar as decisões dos nossos líderes, confiando que as decisões tomadas para São José dos Campos serão as melhores, não só para a gente localmente, mas para o Brasil. Agora, são líderes democráticos. Naturalmente, eles vão escutar o diretório, o nosso presidente municipal do diretório, os filiados, os pré-candidatos. Nós vamos ter a nossa contribuição. Mas lá no final, eles vão tomar a decisão e eu tenho certeza que será a melhor decisão para São José dos Campos e principalmente para o Brasil. Além do vereador que esteve acompanhando esse lançamento da pré-candidatura do Dr. Elton, outros vereadores também de outros partidos estiveram lá, teve gente do PSDB, enfim. Existe uma ideia de se criar, ou de repente ter um candidato de oposição, todos fechados com um único candidato para enfrentar a atual situação, até porque o Cury, o PSDB ainda não definiu se será candidato, mas o Cury tem uma forte ligação com o PL, lá no Senado, né? Ele trabalha junto ao PL no Senado, né? Como ficaria essa situação? O PL também ficaria com o PSDB ou ficaria um candidato só de oposição? Qual é o seu pensamento sobre isso? Reinaldo, como a gente comentou aqui há pouco, né? É um evento de lançamento de uma pré-candidatura de alguém que está se colocando à disposição da cidade para eventualmente viabilizar uma candidatura, mas todo esse grupo ainda vai ter muita conversa, muita coisa a se pensar nos próximos 3, 4 meses até as convenções partidárias. O PSDB, se eu não me engano, já se manifestou em outras ocasiões com o presidente Melo, né, ex-secretário municipal, que teria candidato majoritário, não sei se eles mantêm essa postura. Tinha, além de muitos filiados, apoiadores do PSDB lá, 2 vereadores do PSDB, né, a vereadora Dulce Rita e o vereador Dr. José Cláudio, que são vereadores de oposição à atual administração, né? Antes o PSDB tinha 4 até 5 vereadores, hoje só sobrou os 2 no PSDB. Foram eleitos 5, né? Se eu não estou enganado. Foram eleitos 5, um foi para o PSD, tá, né? 2 foram PSD, na verdade, primeiro juvenil já há alguns anos, mais recentemente o presidente da Câmara, Roberto Eleve, e agora o Renato Santiago também anunciou filiação ao União Brasil, né? Vem para um projeto de oposição à atual administração em apoio à pré-candidatura do Dr. Elton. Sobrou 2 vereadores no PSDB que são de oposição, então a gente acredita que o PSDB deva caminhar ou com candidatura própria ao majoritário, seja Eduardo Cury ou outro nome, ou compondo esse bloco de oposição de alternativa à cidade. Aí não consigo
falar mais, porque daí a gente precisaria escutar o que os correligionários filiados do PSDB estão pensando a esse respeito, mas a nossa intenção é essa, é mostrar que ali tem várias correntes, várias matizes ideológicas, mas todos imbuídos do mesmo valor, né? De recuperar a cidade, devolver a cidade aos joseenses e mostrar que São José dos Campos pode mais, pode ter uma administração mais competente e mais ética para que a cidade possa caminhar para o futuro. Vereador Tomás, desde a redemocratização do Brasil, nós vivemos uma polarização. PT, PSDB, esquerda, direita. O município de São José dos Campos vivenciou isso aqui na realidade, né, das disputas eleitorais. Esse ano, acompanhando essa tendência nacional, me parece que o adversário não é mais a esquerda, mas sim alguém alinhado a esse campo espectro ideológico da direita também. Como que está esse arranjo, esses grupos políticos e essa disputa entre direita e direita? Quem que é o verdadeiro legítimo do bolsonarismo e quem não é bolsonarista, mas quer tirar uma casquinha? Como é que está essa conjuntura política atual? Limão, engraçado sua pergunta, né? O presidente Bolsonaro é o maior líder da direita no Brasil. E quando nós começamos o movimento pelo impeachment da então presidente Dilma, havia uma série de pessoas ali que não sabiam o que sairia daquilo, né? Quando eu comecei, o pessoal falava, é a turminha do PSDB indo para as ruas. E o que a gente não queria, que a gente queria não era o PSDB como alternativa ao PT. A gente queria uma alternativa que tivesse muito mais força, muito mais contundência na oposição ao petismo. E daí surgiu o presidente Bolsonaro, cumprindo esse papel, foi eleito presidente, fez um bom governo. Claro, ninguém é perfeito, vai errar, só Cristo foi perfeito, né? Por vezes tem muitas críticas, né? A gente erra, é normal, como diz o presidente, a gente dá nossas caneladas, né, ao longo da trajetória política, eu também dei as minhas, mas a gente acredita que, principalmente nesse momento, que o presidente Bolsonaro tem sofrido uma perseguição, né, por conta do seu mandato de 4 anos, por ser o único nome viável hoje numa eleição presidencial, é necessário que a direita se una em apoio ao presidente Bolsonaro. Se você não apoiar o presidente Bolsonaro e não denunciar a perseguição que ele está sofrendo, e se colocar à disposição para ajudar nesse sentido, o próximo a ser perseguido seremos nós. Serão as opiniões de direita que serão criminalizadas no debate público. O discurso de direita dentro da democracia vai ser proibido e chamado de antidemocrático. É essa a trajetória que eles estão caminhando para levar com a perseguição de Bolsonaro, e se Bolsonaro for punido por crimes que ele não cometeu e que ele é acusado de ter cometido, é o primeiro passo para que toda essa direita seja sufocada. Então, respondendo a sua pergunta, quem é o Bolsonaro? Quem está querendo tirar uma casquinha? É só observar quem vai até o fim com o presidente Bolsonaro, que denuncia essa perseguição, tem coragem de denunciar, e aquele que quer estar perto, mas quer uma distância, aquela distância calculada, para falar, não, eu estou na direita, mas também não quero estar no mesmo partido. Eu estou junto, mas também não quero estar perto demais. Essas pessoas que fazem esse cálculo eleitoral, pensando apenas nelas e não no futuro do país e não na perseguição que o presidente Bolsonaro está sofrendo, que todo o campo ideológico da direita está sofrendo. São pessoas que agem por conveniência. Se a direita for criminalizada, eles adequam o discurso e fazem um discurso mais brando, mais moderado, permitido, digamos assim, pelo sistema. É isso que a gente não quer. A gente quer pessoas com coragem de denunciar o que está acontecendo no Brasil. E hoje quem denuncia é o presidente Bolsonaro. Por exemplo, Partido Liberal. Quando eu me filiei, teve gente que falou, mas Tomás, não tem um risco do Partido Liberal ser punido pela Justiça Eleitoral, que está sendo acusado de ter apoiado o golpe, vai acabar o partido, e daí você vai ficar sem mandato. Eu falei, eu não estou na política para pensar no meu mandato, eu estou na política para pensar no bem do país. E se eu tiver que perder um mandato por estar no Partido Liberal, que é o partido certo de se estar nesse momento que o país está passando, é um custo que eu estou disposto a pagar. Agora, se eu tiver que trair minhas convicções, me filiar num partido mais fácil de ser eleito, como é mais fácil ser um vereador da base,
ter alguns cargos no governo e negligenciar a fiscalização, aí eu estou traindo minhas convicções. Aí não vale a pena ser político. Se for pelo vale tudo pelo poder para ganhar uma eleição. Então é isso que eu acredito. Nessas conversas recentes que teve sobre a política em São José dos Campos, nesse momento é tudo informação que não está escrita em nenhum lugar, mas são conversas. Inclusive, nós já confirmamos que existiu essa conversa, até da possibilidade do ex-prefeito Carlinhos Almeida vir a ser vice do Cury. Como que fica numa situação dessa para o eleitor de São José, por exemplo, que historicamente você viu os dois rivalizando? E como que fica num segundo turno, Sim. por exemplo, que a tendência, quem está na máquina, tende a ir para o segundo turno e o grupo opositor, todo mundo se une, quem vai para que lado ali? Como é que fica São José? Ô, Limão, eu nunca escutei essa conversa, né? E eu tenho absoluta certeza que isso não aconteceria em momento algum. Na verdade, eu como vereador nesses 3 anos, eu acharia muito mais provável se o Carlinhos fosse vice do atual prefeito. Hoje o atual prefeito está no PSD, que foi o partido que foi vice do Carlinhos quando o Carlinhos disputou a reeleição a prefeito no PT. O vice era o Macedo Bastos, vereador do PSD. Pode ser que o PT queira agora compor a vice do Anderson, até porque o Carlinhos só pode participar das eleições, ele está ficha limpa, digamos assim, porque quem salvou o Carlinhos de uma inegibilidade foi a Câmara Municipal de São José dos Campos com os votos da base do prefeito Anderson, sob liderança do líder de governo do prefeito Anderson na Câmara Municipal, que votou as contas reprovadas do Carlinhos pelo Tribunal de Contas do Estado e aprovou essas contas, habilitando ele a concorrer nas eleições. Então, acho que se tem alguém que quer o Carlinhos de volta, é a turma da prefeitura, é o PSD. Então a tendência é pro lado de lá. Né? Eu acredito que sim, parece que sim. São muito amigos. Essa tua oposição, aparentemente, o Tomás Henrique é o vereador assim que faz a maior oposição ao governo Anderson, né? Qual é o calcanhar de Aquiles do prefeito Anderson? Onde você mais pega no pé? O que mais acontece para deixar você assim nessa ferrenha oposição? Olha, a gente poderia falar das questões administrativas, né? Os problemas na saúde, na educação, na assistência social, a coleta de lixo que colapsou, o transporte público que não consegue se fazer uma nova licitação, mas eu vou me apartar da parte política. A forma como a máquina pública tem sido administrada. Nós falamos aqui que a gente, por exemplo, quando o presidente Bolsonaro chegou ao poder, o que ele falou? Vamos mudar essa coisa do toma lá da cá. Vamos fazer uma administração técnica. Nós tivemos estatais que antes eram deficitárias e voltaram a ser agora com o governo Lula, que foram superavitárias durante o governo Bolsonaro, e isso é preciso ser dito. Né? Eu sou um liberal na economia, acredito que boa parte das estatais deveriam ser privatizadas, sair da responsabilidade da mão do Estado, mas ainda que elas não tenham sido, algumas delas, porque o processo de privatização ele é longo e o Paulo Guedes avançou em alguns aspectos, a administração profissional que o presidente Bolsonaro garantiu nessas estatais fez com que a máquina pública funcionasse melhor. Hoje, em São José dos Campos, o que a gente vê? A gente vê que os eventos, por exemplo, do atual prefeito estão lotados de comissionados, de pessoas que vivem da máquina pública e que apoiam o prefeito enquanto ele é prefeito. Se ele deixar a cadeira de prefeito, eu acho que ele não consegue nem fazer um churrasco e chamar os amigos dele, porque ninguém mais quer ser amigo dele. Então a política hoje é assim, o cara tá na prefeitura, tá com a máquina pública, tá com o orçamento, negocia, vem aqui para um partido da minha coligação, e eu falo isso, e se o Joseense não sabe disso, que fique registrado aqui. O prefeito e o grupo político dele aqui em São José dos Campos age para cooptar lideranças para ser candidatos em partidos da coligação dele, oferecendo no futuro cargos dentro da administração municipal. É uma forma de fazer política que eu não concordo. Vem aqui, me apoia, se você não for eleito vereador, depois você vai ter um cargo na prefeitura. Eu acho que a administração pública, ela deve ser, existem os cargos comissionados, que são cargos de confiança, que devem ser ocupados por pessoas capacitadas e técnicas. Pode ser de partidos políticos? Pode, mas o critério não tem que ser quem balançou mais bandeira. Tem que ser quem tem capacidade de entregar um bom trabalho. Então, para começar, a minha divergência começa daí. Começa da falta de transparência, que nós temos dados, inclusive da Controladoria Geral da União, desde o governo do Bolsonaro, da falta de transparência do governo, e isso me revolta, porque eu acho que a coisa pública tem que ser o máximo transparente possível, é dinheiro público.
né? E daí você vê uma administração que nos últimos 2 anos, além de endividar a cidade, que foi um legado deixado pelo Felício, hoje vice-governador, mas ex-prefeito de São José dos Campos, que começou com o escalonamento da dívida pública do município de São José dos Campos gigantesco. E hoje o prefeito, por vezes, não consegue fazer um pagamento em dia, como foi no final do ano passado, de professores ou mesmo de policiais da atividade delegada. O município está pedalando o orçamento, não consegue pagar o Instituto de Servidores. Por que isso? Porque as prioridades estão erradas. Porque está se investindo em usar a máquina pública para fazer política e não para pensar em bons serviços públicos. E qual a consequência disso? É a empresa terceirizada da saúde investigada pela Polícia Federal por corrupção. É o caos na coleta de lixo, porque se fez uma licitação que foi avisado que ia dar errado pelo próprio secretário do prefeito e mesmo assim ele viabilizou a contratação da antiga empresa da coleta de lixo, que colapsou porque o valor não era o valor necessário para conseguir prestar um bom serviço. E quando você olha o transporte público, virou propaganda. Fala-se de transporte elétrico, mas os ônibus que estão na rua, nos circulares, principalmente, são os mesmos ônibus de 18 anos atrás, de uma licitação que já acabou, de um contrato que já acabou há 3 anos e está sendo prorrogado por tempo indeterminado. As empresas estão recebendo dinheiro público, subsídio público, sem ter contrapartida. E daí, eu me pergunto, a prefeitura é incapaz de fazer uma nova licitação de um novo transporte público, como prometeu o ex-prefeito em campanha, ou ela não quer fazer uma nova licitação de transporte porque quer que as empresas se mantenham com o contrato prorrogado? Então, esse tipo de questionamento me deixa indignado. E meu compromisso foi também, Reinaldo, de ser um vereador fiscalizador independente. Então, ainda que claro, tem coisas também que funcionam na cidade, até pelo legado de administrações passadas, como do ex-prefeito Emanuel, do próprio Eduardo Cury. E isso tem que ser valorizado. Nós estamos numa boa cidade, que tem piorado nos últimos dias, mas numa boa cidade. Você consegue ter alguma demanda tua atendida pela gestão? Pois é. O fato de eu ser fiscalizador, isso foi mal visto, porque as pessoas, a própria administração da prefeitura não estava familiarizada com o vereador que tem esse tipo de abordagem. Eu não entrei para ser oposição, Reinaldo. Eu entrei para ser independente, mas não aceitaram a minha independência. Eu fui perseguido por ser um vereador independente dentro da Câmara Municipal. Os meus projetos eram vetados simplesmente porque eu não votava a favor de aumento de IPTU, por exemplo. Projetos que eu discordava do prefeito, eu ia lá e votava contra. O que acontece? O prefeito age com sua base para derrubar os projetos dentro da Câmara Municipal. Projetos bons para o município, Reinaldo. Projetos que são assim, que vão ajudar a cidade de São José dos Campos nas mais diversas áreas e que não prosperaram dentro da Câmara Municipal porque o vereador não é da base. Isso não é a forma correta de se fazer política. Olhar a cor partidária, olhar a ideologia. A gente precisa pensar o que é bom para o cidadão. Se é bom para o cidadão, aprove. E é isso que eu brigo ainda na Câmara, para que a gente mude essa mentalidade. São José dos Campos não pode ser refém desse tipo de vício político que a gente não via há décadas atrás e agora a gente volta a ver em São José dos Campos. Vereador, você comentou esse desarranjo na cidade. Educação, com o FUDEB, coleta de lixo, saúde investigada, endividamento. Onde está a Câmara Municipal nesse problema todo? O que a Câmara tem feito ou não tem feito? Como é que você define o seu trabalho e o dos seus colegas, principalmente porque a Câmara que dá a palavra final nas decisões da cidade, é ela que impõe o rumo. Se a cidade está indo para o buraco, a culpa, sem dúvida nenhuma, é da Câmara, é do Parlamento. Muito boa pergunta, Marcos Limão. É bom a gente esclarecer para a população que o orçamento é elaborado pelo Poder Executivo, mas é o Poder Legislativo que aprova este orçamento e que poderia emendá-lo, alterá-lo, né, colocar as prioridades nos lugares corretos. Isso não ocorre hoje porque ainda a atual administração tem maioria no parlamento. Então, os vereadores de base de governo votam, assim como acontece no governo federal, que o Lula consegue aprovar as maiores atrocidades contra o brasileiro, porque tem uma base fiel a ele em troca de emendas e de cargos. Aqui a gente não tem a emenda impositiva, mas os vereadores da base, eles têm, em conversas com a própria prefeitura diretamente, autonomia para apontar onde a prefeitura, faz uma quadra aqui no meu bairro, faz um investimento aqui na minha região. E daí ele troca esse voto dele por essa emenda informal que ocorre na administração municipal. E eu acho que está errado agir dessa maneira.
Então, hoje a Câmara Municipal, por exemplo, o bloco de oposição, que é minoritário, propôs 5 comissões especiais de inquérito, semelhante à CPI que ocorre, que é o trabalho do vereador. O trabalho do vereador legislar e fiscalizar. E uma das principais ferramentas do poder legislativo para fiscalizar são as comissões de inquérito na Câmara Municipal. A oposição, o bloco de oposição, cumprindo seu papel de fiscalizar, de colocar um ponto final nesses problemas que ocorrem, colocou comissão de inquérito para investigar a coleta de lixo, comissão de inquérito para investigar o transporte, comissão de inquérito para investigar a questão do aumento dos moradores de rua, comissão de inquérito para investigar a terceirizada da saúde investigada pela Polícia Federal e o que ocorreu com essas comissões de inquérito. A base do governo colocou 3 comissões de inquérito para investigar os governos anteriores do PT. Não sou contra investigar os governos anteriores do PT, mas agora, por que a legislatura que estava quando o Carlinhos era prefeito não investigou na época? Aí colocaram 3 comissões, porque o nosso regimento permite 3 comissões de inquérito simultâneas. A base colocou 3 comissões de inquérito, a oposição 5 comissões de inquérito, e o presidente da Câmara, que é da base do governo, abriu as 3 comissões de inquérito para investigar o governo do PT de 10 anos atrás e blindar pelo regimento, porque o regimento só permite 3 comissões, que a gente pudesse investigar a atual administração. Então a Câmara, Limão, pelo menos a oposição, o bloco de oposição, tem buscado fazer sua parte, mas tem tido dificuldades por conta dessa dinâmica de blindagem, que é uma das coisas que me fazem ser crítico à atual administração. O período agora da janela partidária tende a aumentar o bloco de oposição ou diminui na Câmara? Eu acredito que aumentar. Aumentar. Hoje, nós tivemos ontem a filiação do vereador Renato Santiago, que era o vereador da base de governo, à União Brasil, que está se colocando como um partido, né, de oposição e de alternativa à atual administração. Imagino que ele deva votar com a oposição a partir de agora. Esse é o período que, dentro da política, né, as coisas quase que não acontecem mais no município, né? Porque toda essa tratativa envolvendo as eleições, né, acaba consumindo tempo, né? Dizem que o primeiro ano de mandato é um ano difícil, que você herda o que ficou lá de trás. E o último ano é um ano eleitoral que você tem que, né, tá dentro do jogo, né? Como é que é para vocês trabalharem nesse ano eleitoral? Deixa um pouco de lado algumas demandas, tem que investir numa campanha. Que o que a gente observa é isso, né? Todo esse jogo aí já começou, né? Não, e a população vê isso e fala, mas então o político no primeiro ano não trabalha nem no último? É 2 anos. São 2 anos. São 4 anos de mandato e só trabalha 2 anos? E a gente fala o seguinte, né? O poder legislativo, é claro, a nossa atribuição, ela é importante porque é de fiscalização ao executivo, mas é muito menor do que as atribuições de um poder executivo. O executivo é quem executa, quem cuida da cidade de fato. E o vereador tá ali para cobrar, para falar, isso aqui não tá funcionando, isso aqui tem que melhorar e tal, isso aqui. E fazer as proposições legislativas, fazer essa fiscalização que a partir de uma denúncia ou do diálogo, quando é uma boa administração democrática que quer escutar boas sugestões, é possível estabelecer um diálogo com uma boa administração, que não é, do meu ponto de vista, o caso da nossa atual. Mas daí você consegue avançar nesses aspectos. Hoje a população de São José dos Campos vê realmente uma administração e uma política paralisada por conta desse período eleitoral. E por isso, por exemplo, eu sou contra o Instituto da Reeleição para cargos executivos. Porque o prefeito ele passa mais tempo, né, no último ano de mandato pensando em como ele vai ganhar a reeleição dele do que administrando a cidade. Nosso atual prefeito, ainda que ele fale de administração municipal, o que ele mais faz no 7º mandato não é despachar na prefeitura, é fazer reuniões políticas para trazer aliados políticos para os partidos da coligação dele. Quem conhece a política de São José dos Campos sabe como funciona. Então, a estrutura da máquina pública sendo utilizada para conseguir a reeleição, ao invés de garantir uma qualidade de vida para o joseense. Enquanto isso, a gente, com todos esses problemas, colapso de lixo, transporte, etc., no ar, sem uma solução que o joseense tanto quer. Vereador, sua condição de pré-candidato a prefeito foi o que te conduziu por uma condenação na Justiça Eleitoral por propaganda eleitoral antecipada negativa. O senhor fez 3 postagens nas redes sociais criticando o prefeito Anderson e no contexto das mensagens passa a ideia do não voto. Isso para a Justiça Eleitoral é um ilícito
e o senhor foi penalizado. O senhor sabia que estava cometendo um ato ilícito? Não sabia? Fez as mensagens assim mesmo? O que buscava naquele momento com aquelas postagens? Irmão, sendo bastante franco com você, quando chegou esse processo, sentei com meu advogado, a gente foi estudar ainda mais a legislação eleitoral, que como a gente estava falando antes, a legislação eleitoral, a cada eleição ela se altera. E a questão da propaganda eleitoral antecipada negativa, se eu não me engano, você que é advogado também pode me ajudar a lembrar disso, meu advogado falou que não era nem uma lei, não estava na lei, era uma resolução que tinha essa previsão, etc. Então, de fato, passou despercebido. Né? Quando eu fiz, porque o que acontece? Eu sou um vereador de oposição, eu faço críticas ao prefeito. E eu também uso o recurso do patrocínio, do impulsionamento, para prestar conta do meu trabalho para o maior número de pessoas possíveis. O meu trabalho é de oposição. Logo, quando eu presto contas no meu trabalho, haverá críticas à atual administração no meu trabalho. Meu trabalho é fiscalizar o prefeito. Então, quando você impulsiona um conteúdo com críticas ao prefeito, do meu ponto de vista, e foi a minha defesa, não é fazendo uma campanha eleitoral antecipada negativa, é prestando contas do seu trabalho de fiscalizador. A Justiça Eleitoral entendeu de outra maneira. Eu entendo também a compreensão do Ministério Público e da Justiça Eleitoral. A gente vai aprendendo, né? Se errei, vou assumir meu erro. Tem uma multa aí que parece que dá para parcelar. Se não der para parcelar, eu tô lascado. Hein? Né? 10 mil reais. Parece, meu advogado também falou que dá para parcelar 60 vezes. Essa é a minha esperança. Né? E é o custo da política. Errei. Peço desculpa, nós estamos aprendendo, mas eu não errei em fazer as críticas que eu fiz. O conteúdo ali, né, é até importante mostrar que a condenação não é porque eu falei alguma mentira ou por conta dos conteúdos que eu publiquei. Nada disso. O que eu não poderia fazer, de acordo com a Justiça Eleitoral, é patrocinar, impulsionar o conteúdo de forma paga. Foram um pouco mais de R$1.000 pagos para impulsionar 3 conteúdos, então 400 e pouco para cada conteúdo, né, fazendo uma conta de padeiro aqui. Para mais pessoas verem a prestação de contas do meu trabalho de fiscalizar o prefeito. Se isso for um erro, paciência, vão parcelar em 60 vezes, vão pagar. Agora, a crítica eu mantenho, o conteúdo da publicação é verdadeiro e a gente, inclusive, tirou o impulsionamento, conforme a Justiça Eleitoral mandou, mas eu refiz o conteúdo sem impulsionamento, porque o conteúdo é verdadeiro e o joseense precisa saber aquilo que está no conteúdo. Então eu entendo que quem agiu para tirar essas postagens do ar, tentar pegar ali uma resolução da Justiça Eleitoral, tentar ali, como é que a gente derruba isso aqui? Na verdade, queria impedir o meu trabalho de fiscalização, queria impedir que o joseense tivesse acesso a essas denúncias. Isso que incomodava eles e não questões meramente formais da legislação eleitoral. E se queria impedir o seu trabalho parlamentar, por que o senhor não recorreu? Os processos já transitou em julgado, o senhor aceitou a decisão? Eu aceitei a decisão. Eu acho que a gente pode discordar da justiça, mas a gente precisa respeitar a justiça. Eu entendi que, tendo em vista que tinha uma resolução ali que falava que a propaganda eleitoral antecipada negativa, que é um impulsionamento de conteúdos negativos, pode ser interpretado por um juiz, cabeça de juiz, né? A gente não manda na cabeça de juiz. Cabeça de juiz poder interpretar como uma campanha eleitoral antecipada negativa. Eu falei, bom, é melhor a gente aceitar a decisão, aprender com esse possível erro e refinar a forma de nós fazermos críticas. Então, por exemplo, a questão do impulsionamento, eu continuo fazendo, eu faço o impulsionamento dos meus conteúdos para mostrar a prestação de contas do meu trabalho para a maioria dos joseenses. Só que daí, a questão quando eu faço críticas à administração municipal, isso eu deixo de fora do impulsionamento. Eu prefiro agora impulsionar falando dos nossos projetos de leis que estão avançando, das nossas iniciativas, quem sabe um trecho aqui da nossa entrevista mostrando a prestação de contas do nosso trabalho, que é importante que a gente faça, mas essa questão das críticas, vou seguir a legislação eleitoral, a resolução da Justiça Eleitoral, para que a gente não tenha problemas semelhantes, ainda que, como eu disse antes, eu discorde, porque eu acho que complica o meu trabalho. Eu sou vereador de oposição, sou vereador, sou fiscalizador e preciso mostrar os problemas que a cidade está tendo. Não posso impulsionar? Tudo bem, mas a crítica eu vou continuar fazendo. Tem um projeto, talvez o mais recente, né, proposto pelo vereador, que é pagamento de multa, né, multar usuários de drogas ilícitas em São José dos Campos, pagamento de multa de R$500, de R$1.000, pode até aumentar.
Gostaria que o vereador explicasse sobre esse projeto e se vai avançar esse projeto na Câmara. Reinaldo, eu acredito que sim. Nós conseguimos um parecer favorável da Comissão de Justiça, o relator foi o vereador Zé Luiz, né, acompanhou o vereador relator, o vereador Walter Hayashi, na Comissão de Justiça, e o projeto está apto a ser votado no plenário. Agora eu preciso convencer uma maioria de colegas para que a gente possa aprovar. E o projeto, ele nasceu, na verdade, foi um texto que nós adequamos, mas que já está em vigor em cidades de Santa Catarina, principalmente. Blumenau, Balneário Camboriú, Joinville já tem discutido um projeto semelhante. Alguns de iniciativa de vereadores do Poder Legislativo e outros municípios com a iniciativa sendo do prefeito. Né? Mas o que acontece? Hoje a gente vê que a posse de uma droga, por exemplo, de uma maconha, ela está despenalizada pelo Código Penal. Né? Então, o sujeito, se ele for pego... Não é crime, vereador. Só não é Então, apenado com prisão, mas exato, é crime. foi o que eu portar falei, droga. está despenalizado, não falei descriminalizado. Né? Então, Não, existe pena de advertência, então, medida educativa, exato, existe pena. medidas socioeducativas, então você não tem um inquérito criminal que você vai cumprir alguma pena. Então está despenalizado, ainda que esteja presente no Código Penal, é despenalizado a posse de drogas, e você acender um baseado na rua, você não é preso, você não é punido, não tem um inquérito criminal, você vai cumprir medidas socioeducativas. Você é punido, mas só você não é punido com prisão. Perfeitamente. Agora, uma punição de uma medida socioeducativa, eu acredito, Marcos Limão, que é muito branda e que isso não inibe o usuário de droga, principalmente nos espaços públicos. Então, o que acontece hoje no Brasil quando você vê essa realidade do uso de drogas em espaços públicos? É que as famílias, crianças, mulheres, pais, mães, não conseguem ir numa praça, não conseguem ir num parque. Eu tenho relatos de pais que falam: meu filho não brinca mais na quadra do bairro porque determinada hora junta uma rodinha de maconheiro ali, fica fumando baseado, e eu não tenho liberdade de deixar meu filho brincar na quadra, porque senão ele vai ser influenciado negativamente por isso. Então nós estamos perdendo a nossa cidade para maconheiros que ficam em praça, em quadra, poliesportivo, que é um lugar de esporte, é um lugar de desenvolvimento das pessoas, né? Uma Esse atividade projeto esportiva tão ele importante. determina alguns locais, é isso? São os espaços públicos, né? Então, assim, eu estou legislando, tem a crítica, né, muitas vezes jurídica que se faz, você está legislando em matéria penal. Não, eu estou legislando sobre espaços públicos no município de São José dos Campos. É como, por exemplo, fazer uma proibição do fumo em lugares fechados ou em parques públicos. Nós estamos criando uma multa administrativa, que vai ter uma junta administrativa de recursos, você pode cancelar a multa caso a pessoa aceite o tratamento, né? Então, uma série de medidas para, primeiro, devolver os espaços públicos para as famílias, para que a gente pare de... Eu não aguento mais. Muitas vezes o cara fala: pô, eu tô dentro de casa e a fumaça da maconha da praça da frente está entrando dentro de casa. A gente vai aceitar isso passível. Eu sei que a Polícia Militar e a Guarda Municipal têm atribuições muito importantes do que ficar parando para ficar correndo atrás de maconheiro. E por isso, por ser despenalizado hoje criminalmente, é que muitas vezes isso passa, né? O policial fala: puxa, eu não tenho o que fazer. Se eu pegar ele, ele vai assinar um termo circunstanciado lá e, no máximo, uma medida socioeducativa. Se for menor de idade, eu tenho que chamar o pai. Então a gente precisa criar um mecanismo administrativo, municipal, para devolver os espaços públicos para as famílias joseenses e para inibir o consumo de drogas, que está acabando com as nossas famílias, com os nossos jovens. A maconha é a porta de entrada para outras drogas. Mas tem outras coisas, né? Ela não é tão nociva. A gente tem se a gente liberar a maconha, a gente vai ter uma fábrica de esquizofrenia no Brasil, e esse custo vai para o SUS, é para o sistema público. Então, a responsabilidade e a escolha é individual, mas a responsabilidade é coletiva. O indivíduo escolhe fumar maconha, mas se ele tiver um problema com esquizofrenia, todo o coletivo tem que pagar para ele ter um tratamento no SUS? Então, assim, eu acredito que os legisladores municipais, os políticos, precisam se preocupar com suas cidades, e isso é uma preocupação que a gente viu em outros municípios de Santa Catarina e trouxe para São José dos Campos, para que a gente possa discutir. É claro, o projeto ainda está no plenário da Câmara, quem sabe possa ser ainda melhorado, né? Mas eu acredito que não dá pra gente falar assim: os maconheiros ficam na praça fumando e tá tudo bem. Não tá tudo bem, alguma coisa tem que ser feita. Olha, só para finalizar aqui, você tem talvez um perfil de
uma pessoa morador de rua, né, em situação de rua, que de repente não tem a condição de pagar uma multa, né? Aí teria que entrar a medida socioeducativa, né? Só para a gente poder entender, porque não dá para colocar todo mundo no mesmo balaio aí, né? Tem que talvez ter um peso diferente para quem foi abordado nesse local, né? Só para a gente finalizar esse contexto aí. O morador de rua, quando você fala É do só morador... um exemplo que eu Não, dei, né? perfeito, Reinaldo. Eu acho que esse projeto, ele consegue ajudar muito mais a cidade na questão do usuário de maconha nos espaços públicos do que com o usuário de crack, por exemplo. O usuário de crack é um problema que uma multa, vamos ser franco, não vai Não vai resolver. resolver. O que a gente defende para o usuário de Tá. crack é um outro projeto que a gente tem, que cria uma equipe multidisciplinar para fazer a prospecção das famílias ao usuário de crack para conseguir internação compulsória, internação voluntária. E por que isso? Hoje, na justiça, é muito difícil a internação compulsória através do pedido do poder público. No entanto, quando a família faz esse pedido, as chances do benefício ser concedido pela justiça aumentam. Só que as famílias desses usuários de drogas, de crack, principalmente nas ruas, por vezes não sabem nem o que procurar, não sabem o que fazer, como é que eu ajudo o meu parente, como é que eu peço uma internação compulsória? Então, eu defendo que a prefeitura crie uma equipe multidisciplinar com assistente social, até porque às vezes a sua família também está em situação de vulnerabilidade, com advogados para ter uma assessoria jurídica para como fazer isso, para que a família possa fazer o pedido embasado de internação compulsória e aí a gente consiga tirar essas pessoas da rua, dar um tratamento que tem que ser compulsório. Eu não acredito na internação voluntária. O cara fica 2, 3 dias e sai. Esses caras já estão numa compulsão pela droga que eles saem de si, eles perdem o controle. E se a gente não tiver internação compulsória, fica muito difícil. E outro ponto, para encerrar, é o apoio das entidades confessionais. Aqui em São José dos Campos, a Secretaria de Assistência Social, respeito o secretário, mas eu acho que ele está equivocado em não ter uma parceria mais firme, mais sólida com as entidades confessionais da Igreja Católica, Evangélica e Espírita. Né? A administração pública às vezes tem um preconceito com as entidades confessionais que fazem o acolhimento de moradores de rua, porque além de fazer o tratamento mental e toxicológico, eles fazem o tratamento espiritual. Eu acredito que o problema das drogas tem que ser tratado também sob esse prisma. As pessoas têm que escutar também sobre o evangelho para conseguir se libertar das drogas. Então, quando o poder público não faz essa parceria com as entidades confessionais por preconceito religioso, perde a sociedade que não tem esse acolhimento das entidades confessionais com o apoio do poder público. Em São José dos Campos, eu acredito que essa parceria com essas entidades confessionais que fazem acolhimento poderiam ser muito mais fortes, firmes, para que esses moradores de rua pudessem ser acolhidos e saírem das ruas. Vereador, mas não cabe ao Estado dar esse viés espiritual no tratamento, né? Isso é uma questão de foro íntimo, o Estado é laico e como que adequa essa controvérsia? Eu acho que é por isso que determinado serviço a gente terceiriza. Nós temos religiões de matriz afrodescendente, nós temos diversas, nós temos de matriz oriental. E por que segmentar aí algumas e outras não? Não, Marcos. Eu acredito que todas... Por exemplo, nós temos aqui, por exemplo, na educação pública de São José dos Campos, várias entidades que são conveniadas com o poder público, né, naquele sistema de oferecer uma educação infantil para as nossas crianças, que são terceiras, são do terceiro setor, e que são ligadas a entidades religiosas. Tem entidades do terceiro setor da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, até do Espiritismo. Não há nenhuma vedação também que haja das religiões orientais ou de matriz africana, haja um convênio desde que siga os princípios da administração pública municipal em São José dos Campos. Não tenho nenhuma vedação, nenhum preconceito, não estou excluindo nenhuma religião de poder contribuir. O que eu estou defendendo é que o poder público, esse discurso tem que ser laico. Mas quando você terceiriza um serviço para uma entidade confessional, como é o caso na educação pública, não há problema nenhum que tenha a profissão de fé dentro dessa terceirizada. Nós já temos, mais uma vez, o exemplo das entidades de educação, por exemplo, Padre Bonafé, que presta o serviço de educação para o município. Nós temos a Célio Lemos, que é ligado aos espíritas. Não há problema algum. Então, fazer esse convênio da assistência social com as entidades confessionais que fazem acolhimento. E daí eu falo, Marcos, eu não sei qual que é a sua opinião a respeito, mas muitas assistentes sociais têm preconceito com essa questão das entidades confessionais. Isso é ruim.
porque elas fazem um trabalho fundamental no acolhimento, no tratamento e na recuperação dessas pessoas dependentes químicas. A gente não pode, por preconceito religioso, por qualquer matiz ideológico que seja, perder a parceria dessas entidades. E eu estou falando isso porque eu estou em contato com algumas entidades que não conseguem essa parceria com o poder público municipal. Eu acho que a gente está perdendo uma oportunidade de cuidar dessas pessoas. Ok. Perfeito. Vereador, muito obrigado pela sua presença, sua estreia aqui no quadro Os Caminhos da Política, eleições 2024, desse consórcio inédito no Vale, formado pelo MEON e pelo T7 News. A gente se sente muito honrado e fica à disposição para próximas entrevistas. Eu que agradeço, foi mais rápido do que eu imaginava. Parabéns para vocês, bom trabalho, espero muito sucesso nessa empreitada e, mais uma vez, parabéns pela iniciativa. Nós precisamos que os portais locais de mídia deem esse espaço para que os políticos possam expor suas ideias e que os eleitores, o cidadão, possa entender, conhecer a ideia de cada um, questioná-la e ver essa prestação de contas. Parabéns. Perfeito, muito obrigado. Conversamos hoje com o vereador Tomás Henrique, do PL de São José dos Campos, né, abrindo essa série de entrevistas que nós vamos aí levar até as eleições 2024. O trabalho só está começando. É o nosso portal MEON, juntamente com o T7 News, nesse consórcio de mídia. Marcos, até o próximo. Muito obrigado, Reinaldo. Muito obrigado à sua audiência, ao vereador também pela presença. Obrigado. Obrigado e até a nossa próxima entrevista. Conto com você. Até lá.